seja, eles acabam tendo a sua importância, né? Porque é o que a gente consegue fazer de forma prática. Sim. E aí eu te devolvo, cara, sobre essa questão. Se todos os cistos são iguais, qual o cisto principal que a gente deve ficar preocupado? Como é que a gente avalia isso? Então, essa é uma excelente questão dos assuntos que eu mais gosto em pâncreas são os cistos pancreáticos, né? Lembrando primeiro que o cisto pancreático ele é uma doença que tem que ter um diagnóstico. Ele é diferente de um cisto renal, por exemplo, que é um achado que a gente não valoriza geralmente. Tem que ser sempre valorizado e visto por um especialista, seja ele um oncologista, seja ele um gastroenterologista focado em pâncreas, seja ele um cirurgião com foco em cirurgia pancreática. Por quê? Porque a gente tem que definir se esse cisto, qual é a origem dele. O cisto que nos preocupa são cistos mucinosos. Existem outros cistos, como o cisto seroso, por exemplo, ou o pseudocisto, que não é um cisto verdadeiro, que não é nem uma neoplasia, né? É um cisto inflamatório, geralmente associado a uma pancreatite. O cisto seroso é um cisto praticamente com zero chance de malignização. E os cistos mucinosos, que são o que a gente tem que se preocupar, eles podem ser simplesmente um cisto mucinoso, que a gente chama de cistoadenoma mucinoso, que é praticamente exclusivo das mulheres, ou ele pode ser o que a gente chama de TIMP, ou IPMN em inglês, que é o tumor intraductal mucinoso papilífero, tem esse nome grande, que nada mais é do que a dilatação do ducto do pâncreas por a mucina, que é como se fosse um muco, né? Em que essas células neoplásicas, ou seja, células anômalas, produzem esse muco, obstruem o ducto e ele dilata. E a gente separa isso se essa dilatação é do ducto principal, o que gera uma preocupação maior, ou se é do ducto secundário, e a gente tem alguns critérios para saber se a gente tem que se preocupar ou se a gente vai só acompanhar. Sim. Né? Infelizmente, o que acontece? O pâncreas é um órgão que a gente brinca, nós cirurgiões, que a natureza botou o pâncreas lá atrás do corpo para ninguém mexer nele. Uhum. Mas a gente cisma lá e vai e mexe. Então, qualquer intervenção no pâncreas, ele é um órgão muito sensível e as cirurgias são sempre muito delicadas. Então, a gente tem que ter um critério muito, muito seguro de que aquela pessoa precisa ser operada. É diferente, vamos fazer uma comparação com uma colonoscopia, que é um exame de rotina que todos nós temos que fazer, depois de uma certa idade, em que o colonoscopista acha um pólipo, né? Ele acha um pólipo, ele não tem a menor dúvida, ele vai lá e tira o pólipo. Porque aquilo é uma coisa de baixíssimo risco, o procedimento. E aí você está tanto dando diagnóstico, quanto eventualmente tratando. Se for até um câncer inicial, o tratamento está feito. O pâncreas não, a gente olha o cisto, a gente não pode ir lá e tirar o cisto. Porque, às vezes, o tratamento, que seria a cirurgia para tirar o cisto, é pior do que a própria doença. Sim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acompanhar isso caso a caso, com uma expertise clínica, para saber qual daqueles cistos está levando a uma preocupação. Sim. Tá? Em termos gerais, a dilatação, o cisto do ducto principal, ele a priori ele tem um risco muito alto. E se a pessoa for jovem, tiver uma boa condição clínica, a priori ela deve ser operada. Os cistos mucinosos, que não são IPMN, não, esses das mulheres, quando ele está maior do que 3 centímetros, ele também deve ser operado. E os cistos, que são os mais comuns, que são esses IPMNs de ductos secundários, é que a gente vai usar o bom senso clínico, a expertise, e utilizar alguns exames, como a ressonância, e, na dúvida se aquilo deve ser mexido ou não, a gente pede uma ecoendoscopia. Que o que é? É uma endoscopia associada a um ultrassom. Porque o pâncreas ele tem uma relação direta ali com o estômago e com o duodeno, né? Então, o endoscópio entrando pelo estômago, com o ultrassom na ponta, ele dá uma imagem com uma acurácia muito, muito elevada e nos permite também fazer uma biópsia com uma agulha muito fina, com baixo índice de complicação
E com essa biópsia, a gente tem dados para saber se aquele cisto está se malignizando, se realmente é um cisto mucinoso. E aí a gente vai utilizar alguns critérios, que são chamados critérios de Fukuoka, né? Que foram feitos com um grupo de especialistas e eles são sempre atualizados. A gente vai levar em conta o tamanho do cisto, a velocidade de crescimento dele, se ele tem outras características como nódulos internos, espessamentos, septos, e se ele está causando algum tipo de obstrução. E aí, quando isso acontece, como o João falou, a chance da gente prevenir o câncer de pâncreas é a gente, ou tratar ele com uma grande chance de cura, é a gente conseguir operar no início. Então, eventualmente, antes dele se transformar em câncer. Então, quando um desses cistos acende uma luz para a gente de que ele está tendo um comportamento anômalo, sim, a gente vai indicar a cirurgia. Uma coisa que eu queria dar um passo atrás também, Eduardo, que a gente conversou pouco, né? Falou sobre a questão da